Então, mais uma vez, boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos. E a gente só tem a agradecer, né? A presença de vocês, dos nossos amigos espirituais, que a gente sabe que estão aqui presentes, estão sempre nos incentivando, né, a ter bons pensamentos, boas atitudes. E eu vou ler aqui, ler uma passagem que eu achei bem interessante, né? Desse livro do José Carlos de Luca, que chama Para o Dia Nascer Feliz. Então ele tem várias passagens aqui. Aí tem uma que fala assim sobre o dia da caridade, né? Aí fala assim, ó. Eu vou ler só uns textinhos, né? Um dia feliz depende também de como fazemos os outros felizes. Isto é, nossa felicidade será equivalente à felicidade que proporcionarmos ao próximo. Então, é uma passagem interessante, porque diz que a gente, para a gente ser feliz, a gente também tem que dar a felicidade para os outros, né? De alguma forma, da medida que a gente puder, né? Do jeito que a gente puder. Então, às vezes, assim, a gente pode, de repente, dar alguma coisa que alguém esteja precisando, tipo uma coisa material, né? Uma coisa que alguém necessitado esteja precisando. Mas também a gente pode dar uma coisa espiritual, que às vezes é um sorriso, uma palavra de consolo, né? Uma orientação. Isso não custa nada para ninguém, né? Então não é porque falar assim, eu tô com condições financeiras não muito boas no momento, mas não é só isso, né? A gente pode dar 1 milhão de coisas, né? Fora a parte material. Então que Deus nos abençoe sempre, nos ajude. Inclusive falando desse tema eu lembrei que tem o Natal que está chegando, né? E dia 16 de dezembro vai ser a nossa festa de Natal. E todo ano tem aumentado as crianças. Esse ano a gente acredita que vai ser mais de 100, né? Então a gente pede para quem tiver condições, né, de auxiliar de alguma forma, que colabore com um brinquedo, um doce, alguma coisa que possa ajudar, né, na nossa festa. E que Deus abençoe a todos, que a gente tenha um ótimo evangelho, que assim seja. Vamos lá, mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então mais uma vez, né, conectando o nosso coração com a espiritualidade maior. Esses benfeitores amigos, né, que vencem todas essas dificuldades, né, para poder chegar até aqui e trazer a todos nós essas energias que tanto nós carecemos e vem de alguma forma também nos auxiliar a despertar em nosso coração aquilo que nós precisamos fazer, né, de transformação. A proposta do Evangelho sempre foi e é essa, né? É fazer com que a gente, lenta e gradativamente, a gente vai compreendendo, aprendendo e procurando modificar um pouquinho a nossa vida, o nosso pensamento. Então é essa a proposta, né? Esse é uma espécie de um tratamento e um aprendizado ao mesmo tempo, né? Que nós vamos elaborando em nossas vidas. E a proposta do Espiritismo é exatamente essa, né? Através do Evangelho de Jesus e o complemento da doutrina espírita, com todos os seus esclarecimentos, é trazer à humanidade essa oportunidade de enxergar, né, a si mesmo, né? Olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa ser mexido, aquilo que precisa ser trabalhado para que a gente consiga realmente caminhar com mais segurança, né? A gente sempre comenta isso, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, por isso que estamos aqui, mas não é impossível e é muito necessário, né? A gente sempre que vai abordar algum tema do Evangelho, é lógico, a gente sempre lembra do nosso querido Mestre Jesus, né? Tudo aquilo que aconteceu, né? Toda a sua trajetória sobre o planeta, faz a gente entender e compreender que é o nosso irmão mais velho, um homem extraordinário, né? E que ele é tão grande que ele não coube na história, né? Nós precisamos dividir a história do mundo para que pudéssemos entender, compreender, sentir e vivenciar Jesus, né? Já visto que depois do seu nascimento nós temos a história antes e depois de Jesus.
Então é importante a gente ter esse entendimento. Não é idolatria. Idolatria é uma enfermidade, né? Nós não estamos aqui idolatrando Jesus, não. Nós estamos aqui reverenciando Jesus, agradecendo a Ele por todo o ensinamento que Ele deixou, todo o seu legado, a toda a humanidade, para que de alguma forma, através desse aprendizado todo, a gente fosse aos poucos, né, e angariando esse conhecimento, burilando os nossos sentimentos, para que a gente pudesse de verdade nos tornarmos pessoas melhores. E Jesus, ele toma para si essa responsabilidade, né, como tutor da humanidade. Ele dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por mim, né? Jesus, ele se autodenomina esse caminho. Olha que importante isso, né? Ele não está fugindo da sua responsabilidade, muito pelo contrário, ele assume para si toda essa responsabilidade de evangelizar a humanidade. E esse ensinamento que ele deixa, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus através de mim, existe uma interpretação que nós devemos fazer, uma reflexão sobre isso, porque justamente a nossa vida ela é embasada nesses argumentos, né? Quem aqui já não mudou a sua trajetória por um momento ou outro? Todos nós, né? Todos nós que desde quando nós nascemos aqui na Terra e temos a nossa história, em um momento ou outro você percebeu, não, eu preciso mudar de rumo, né? Nós precisamos mudar de rumo se a gente quer realmente sentir, vivenciar essa felicidade que todos nós precisamos almejar. Então, em algum momento, você mudou o seu caminho, eu mudei o meu. E o caminho se muda por quê? Porque de alguma forma a gente consegue entender e compreender, né, nessa trajetória de busca do aprendizado, que nós de alguma forma estávamos no caminho equivocado, né? E aí nós sentimos aquela necessidade, eu preciso mudar o caminho. E aí ele fala também da verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade. A verdade também, como nos diz os benfeitores espirituais, ela não é absoluta e nem pode ser. Por quê? Porque hoje nós entendemos a verdade de uma forma, de acordo com a nossa capacidade de entendimento das coisas, de compreensão. Amanhã, no futuro, nós, um pouco mais compreendedores de tudo isso, a verdade vai mudar, né? E é sempre assim. Então, nós mudamos o nosso caminho, nós compreendemos a verdade de maneiras diferentes de acordo com o nosso aprendizado, e aí ele fala da vida, que é muito importante, que está muito relacionado a essas duas questões. É como você caminha, por onde você vai, né? E como que você vivencia essa verdade. Então Jesus ele vem falar para a gente de uma verdade essencial, que é essa verdade do Evangelho, que é os ensinamentos que ele deixou a todos nós. Quando ele coloca assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus se não for por mim, não é pela figura de Jesus, não é pelo seu ensinamento, né? Aquele que não se compromete em transformar o seu coração e vivenciar aquilo que eu ensinei, jamais conseguirá perceber, sentir e vivenciar essa energia paternal, né? Essa energia do nosso Criador. É isso que Jesus vem dizer. Então tudo aquilo que ele trouxe, toda a sua trajetória no mundo, os seus ensinamentos e exemplos, é para que nós pudéssemos realmente despertar em nós o homem que precisa ser construído, que precisa ser melhorado, para que a gente consiga realmente ter um bom caminho, o caminho correto, né? Vivenciar a verdade essencial, que é a verdade do Espírito, para que a nossa vida fosse uma vida de plenitude, equilíbrio e paz. Viu como é importante a gente refletir sobre aquilo que Jesus nos deixa? Então essa mensagem de Jesus, ela é importantíssima. Quer-se em qualquer tempo, qualquer idade, qualquer momento da sua vida, na minha vida, das nossas vidas, nós precisamos refletir sobre isso.
Qual de nós já não nos deparamos com uma situação complexa, difícil? Todos nós que estamos aqui. Faz parte do nosso caminhar, né? E naquele momento difícil, nós não sabíamos exatamente por onde seguir, né? Podemos dizer assim que estávamos de alguma forma perdidos, né? Então, olha como é importante esse ensinamento do Cristo. Eu sou o caminho, né? E aí, quando nós estamos nessa situação de desencontro, né? Perdidos. Você já ficou perdido? Eu venho de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo, me criei lá. Eu já fiquei perdido em São Paulo. Eu nasci lá, mas eu já fiquei perdido em alguma região de São Paulo. É muito ruim. Naquela época, né? Hoje é muito fácil. Você pega o celular, né? Você vai para qualquer lugar. Você acha qualquer coisa em qualquer canto. Naquela época não tinha isso não, né? Naquela época você se perdeu, ou você pegava um livro dessa grossura que chamava guia, né? E você ficava ali traçando onde que é essa rua, avenida, o lugar que você quer ir, ou então ia de boca em boca. E às vezes as pessoas também não sabiam, ou achavam que sabia e te davam informação errada, equivocada. Então é muito ruim estarmos perdidos. E em muitos momentos nós nos sentimos assim, né? Aqueles momentos difíceis da vida, que decisão tomar? Para que rumo eu vou? Para a direita, para a esquerda, para o bem, para o mal, né? Eu olho primeiro para o meu orgulho, para a minha vaidade, para tomar essa decisão, ou eu me desdobro, né? Me desprendo de mim, jogo o orgulho fora e assumo a humildade e tomo a decisão mais correta. Percebe como é importante saber caminhar? É importante. Quando nós tomarmos uma decisão em nossa vida, é um novo caminho que estamos seguindo. É uma nova rota e a gente precisa tomar muito cuidado aonde esse caminho vai nos levar. Aonde esse caminho vai nos levar. Por isso essa preocupação do Cristo, de dizer a toda a humanidade, olha, tome cuidado com os caminhos que você está percorrendo, porque eu sou o caminho que te conduzirá ao Pai Eterno. Então nós precisamos refletir. Mas é muito difícil essa situação, né? Porque como saber o que é o certo e o que é o errado? Existe no Evangelho uma expressão que eles dizem assim: a verdade está colocada, registrada em nossa consciência. Se nós pararmos com muita humildade, se nós pararmos alguns instantes, refletirmos, pedirmos ajuda aos benfeitores espirituais, ao nosso irmão Jesus, porque quando a gente fala os benfeitores espirituais, eles são os representantes fiéis do Cristo, né? Então, quando nós nos conectamos a Jesus, pedimos, Senhor, estou perdido, ajuda-me. Com certeza a ajuda chega. Mas às vezes nós agimos pela impulsividade, né? Nós somos impulsivos. Nós queremos resolver naquela hora, não nos preocupamos nem um pouco aonde vai nos dar aquele caminho, aonde vai nos levar aquela estrada. E aí, né, muitas vezes a gente toma decisão pelo nosso orgulho, pela vaidade, né, pela ganância, e aí a gente acaba se dando muito mal. Então é muito importante todas as decisões das nossas vidas serem basadas nessa reflexão, né? Agora, essa verdade da qual nos fala Jesus é essa busca incessante, é isso que nós estamos fazendo aqui. Todos nós estamos em busca da verdade, né? Alguns milênios atrás, quando Cristo veio sobre a terra, encarnado, né? E trouxe a sua boa nova, os seus ensinamentos, ele não pôde falar tudo para as pessoas. Por quê? Por que Jesus falou em parábolas? Porque as pessoas não tinham uma capacidade de entendimento naquela época. Então Jesus tinha que explicar as coisas com historinha, como nós fazemos às vezes com as crianças, né? Que não tem o entendimento, a gente cria uma historinha para poder ilustrar. Jesus fazia isso. Então naquela época a verdade para aquelas pessoas que habitavam a terra era uma. Hoje a verdade é outra. Por quê? Porque nós amadurecemos espiritualmente. Se Jesus estivesse aqui entre nós agora, muitas coisas que ele falou lá atrás, ele não precisaria mais falar em parábolas. Ele já seria mais direto, né? Ele falaria o seu espírito, você é um ser que vai desencarnar, você vai viver em determinada região, você vai encarnar novamente. Jesus seria mais explícito, né? Então percebe como a verdade ela muda, né? Ela vai se transformando e se modificando de acordo com o nosso aprendizado.
Que legal isso, né? Maravilhoso, porque Deus respeita cada um de nós, né? É o respeito da paternidade divina pelos seus filhos, porque é como nós respeitamos os nossos filhos pequeninos, né? As criancinhas que nós recebemos como os filhos. Nós sabemos que muitas vezes eles estão fazendo alguma coisa errada, mas a gente permite, né, que eles vivenciam aquela trajetória da vida deles de infância, desfrutam, porque a gente sabe que depois, quando eles estiverem adolescentes, forem já adultos, eles compreenderão melhor. Então Deus respeita o nosso momento. Então é importante a gente estar refletindo sobre esse ensinamento de Jesus. Em toda ocasião, em toda circunstância, quer você esteja passando nesse momento, por exemplo, um problema conjugal, de relacionamento, na sua casa, com a sua família, quer seja você está passando um problema no seu trabalho, no convívio com as pessoas que dividem, né, o ganha-pão com você, em qualquer circunstância, né? Então nós precisamos trazer esses ensinamentos de Jesus um pouco mais para as nossas vidas, para que de verdade a gente entenda e compreenda essa mensagem de Jesus. E enquanto nós não tivermos no nosso coração, na nossa vida, o equilíbrio necessário para vivenciar essa realidade, nós jamais chegaremos, né, a sentir em nossa alma verdadeiramente essa energia divina, né? Nós não vamos conseguir penetrar a nossa essência divina, essa luz, né? Essa centelha divina ao qual nós pertencemos, nós não vamos conseguir sentir. Por quê? Porque estamos caminhando de maneira equivocada, não conhecemos ainda a verdade e a nossa vida está totalmente desequilibrada. É isso que está acontecendo com a humanidade de hoje, não é? Não é isso que a gente vê? As pessoas estão um pouco que perdidas. Faz parte do aprendizado? Faz. Mas também existe muito comodismo, né? Existem pessoas que se acomodam. Não sei se a pessoa está acostumada com o sofrimento, né? Com o desequilíbrio, ou se realmente a ignorância é tão grande que ela não consegue pular, né, essa fase. Mas nós precisamos refletir um pouco mais. Porque tem gente que acha que pelo fato de Jesus ter vindo há mais de 2000 anos, tudo isso que está aí registrado, todas essas lições, é antiquária, né? Esses ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos, para que serve isso? Tem gente que pensa assim. Nós vivemos um mundo moderno, nós estamos no século, né, 21, então, peraí, isso daí já está ultrapassado, de maneira nenhuma. Nós estamos falando de algo aqui, uma única frase de Jesus, um apontamento de Jesus, né? Muito simples, mas que é muito atual, que diz respeito ao que está acontecendo no mundo hoje, né? Para onde está caminhando a humanidade? Já que a gente está falando de caminhos, né? Que verdade que as pessoas que vivem sobre o globo hoje vivem? E que vida que nós estamos tendo? Essa humanidade totalmente cercada de desequilíbrio, totalmente perdida, né? Totalmente perdida. Nós não sabemos exatamente para onde ir. Para onde ir? Alguns são conduzidos, outros estão caminhando por conta própria, mas a maioria de nós estamos perdidos. Então, gente, é chegado o momento de nos encontrarmos, de verdade trazer essa reflexão para a nossa vida e falar assim, não, peraí, eu preciso fazer esses ajustes, essas modificações para que eu consiga de verdade caminhar por caminhos que me conduzirá a essa paz que todos nós buscamos, né? Então, para que a gente possa de verdade interpretar, compreender essa verdade e ter uma vida mais equilibrada, disciplinada. Todos nós estamos em busca disso, muitas vezes sem saber, inconscientemente. Quando a pessoa, a Lenita falou agora há pouco sobre a felicidade, na mensagem dela, né? É isso, todos nós estamos em busca disso, todos nós. E não é todos nós aqui do Brasil, todas as pessoas sobre o planeta têm isso no seu coração, na sua essência, porque é divino isso, né? Nós chamamos de felicidade. Talvez na espiritualidade tenha outro nome. Os benfeitores espirituais falam que não é felicidade, é paz de espírito, né? Porque nós, pelo fato de sermos ainda tão
tão materialistas, nós associamos a felicidade a alguma coisa, né? Algum objeto, alguma conquista, alguma pessoa, alguma situação, um modo de vida. Tudo está relacionado à felicidade, porque somos materialistas. Então, nós começamos a entender que tem gente que conquista todas essas coisas e não é feliz. Não é verdade? Então, por isso que é assertiva a palavra da espiritualidade. Não é felicidade, é paz de espírito, né? Porque você pode não ter nada dessas coisas, mas se você tem paz de espírito, você é muito forte, né? Você é muito consciente daquilo que você veio fazer aqui, para onde você vai, né? De que forma você está vivendo, está usufruindo a sua vida. Então, gente, esses apontamentos, né, que parecem, né, na teoria muito simples, que na prática é difícil de ser elaborado, de ser colocado em prática, mas é possível. E nada daquilo que Jesus deixou para nós é arcaico, de maneira nenhuma. É muito atual. Esses dias atrás eu estava falando sobre o Sermão da Montanha, e é verdade. Se você pegar o Sermão da Montanha, tudo que nós carecemos e precisamos como humanidade, mesmo essa humanidade atual, está lá. É a chave para a nossa felicidade, ou melhor, para a nossa paz de espírito. Para a nossa paz de espírito. Então nós precisamos começar a refletir um pouco mais. Então às vezes nós nos debatemos, e é normal, é natural, né? É do humano isso, mas já está na hora de a gente começar a amadurecer um pouco mais, jogar fora o materialismo que sempre dominou a todos nós, né? A gente sempre ficou iludido com as questões materiais, não é assim? Sempre foi. A gente brigava por um pedaço de terra, a gente brigava porque eu preciso comprar um carro zero, um carro novo. A gente brigava para ter uma propriedade, a gente briga até hoje para você ter títulos, né, acadêmicos, para você ter poder. A gente vê isso muito nos dias de hoje. Mas agora, o homem renovado, esse homem que realmente quer adquirir esse entendimento, essa compreensão espiritual, da qual Jesus está falando aqui, ele precisa se desvencilhar da matéria. Claro que nós precisamos das questões materiais, precisamos ter um automóvel para nos locomover, precisamos de um bem-estar para a nossa família, isso é muito positivo. O que nós não podemos é ficar escravizados por isso, escravizados. E quando nós ficamos escravizados por todas essas questões, nós fechamos os nossos olhos para esses ensinamentos de Jesus, tão importantes. E aí acaba que a humanidade fica do jeito que está, né? Todo mundo correndo para tantos lugares e ninguém sabe para onde vai. O camarada está correndo, para onde você vai? Eu não sei, eu estou correndo porque tem que correr. Não é assim a nossa vida? Nós fomos educados assim, né? Nós fomos criados dessa forma. Você tem que se superar, você tem que ser melhor que o outro, né? Você tem que conquistar o melhor lugar, o primeiro lugar. Não é isso que foi ensinado para todos nós? Foi, mas não é real isso. Não é real. Claro, precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar, mas não ter essa mentalidade de disputa, de conquista a todo custo, de maneira nenhuma. Então, gente, nós iniciamos a nossa fala, juntamente com a espiritualidade, para dizermos do nosso irmão mais velho, de Jesus, esse benfeitor amigo que está sempre conosco. E por incrível que pareça, hoje eu estava com muita vontade de falar sobre esse tema, e cheguei aqui em cima da mesa, tinha esse quadro aqui com a mensagem assim, Jesus é o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Olha que interessante, você vê? Então a espiritualidade está realmente desejosa de dizer a todos nós, observe um pouco melhor por onde você anda caminhando. Preste atenção naquilo que você tem, que você retém no seu espírito como verdade, para que a sua vida seja um pouco mais disciplinada, um pouco mais equilibrada, e que você encontre nessa lucidez verdadeira a solução para os problemas que ainda fazem parte da sua vida e do seu coração. Tudo é possível. Eu sempre gosto de dizer, porque os benfeitores um dia disseram isso para mim.
a solução de todos os problemas. É repetitivo isso, eu sei que é, mas é verdade. A solução de todos os problemas está dentro do nosso coração. Mas quando a gente tem um problema, o que a gente faz? Vai lá fora buscar. Eu quero ver a solução. Onde que está a solução? E a gente esquece de olhar dentro de nós. Porque a solução está aqui, sempre está aqui. Porque nós não falamos que somos centelhas divinas? Nós fomos criados por Deus. Somos centelhas divinas. E se somos centelhas divinas, Deus depositou tudo aquilo que nós precisamos aqui, aqui. Então a solução está conosco. Vamos acreditar nisso. Vamos levar conosco essa reflexão breve de alguns minutos, meia hora que nós estamos aqui refletindo sobre esse tema. Olha como é importante, né? Então, se amanhã você se deparar com uma situação complexa, difícil, que pode acontecer, pense nisso, pense nessa reflexão, né? Sente alguns minutos, converse com o Cristo, com os seus mensageiros, né, que são sempre fiéis ao Senhor, são representantes dele, para que eles deem inspiração, intuição para o seu coração, para que você tome a melhor decisão e siga o melhor caminho. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar muito com isso, né? Porque são essas coisas simples que a espiritualidade perde para a gente. Eles não querem que a gente se transforme em anjos do dia para a noite, eles sabem que isso não vai acontecer e nunca acontece. Não é verdade isso, né? Nós vamos levar alguns milênios para acontecer isso. Mas, por enquanto, eles querem que a gente faça essas pequenas mudanças na nossa vida, no nosso coração, para que a gente viva melhor, para que a gente contribua com a nossa melhor energia para o planeta, para que o planeta também cresça, evolua, para que as outras pessoas percebam essa evolução e sintam esse desejo também de se transformar, de se modificar. É uma corrente, é um trabalho em conjunto. A gente acha que Jesus está lá trabalhando, os benfeitores trabalhando e nós temos que ficar aqui só esperando a solução deles. De maneira nenhuma, né? Jesus exemplificou tudo aquilo que ele nos ensinou, como nós falamos no início. E o que Jesus fez? Ele trabalhou bastante para exemplificar tudo isso. Sofreu bastante para exemplificar tudo isso. Não é verdade? Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte. E nunca, jamais esqueçamos disso, porque é real, é real. Se nós queremos de verdade vivenciar, sentir, perceber essa centelha divina que já existe em nós, nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos pede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não conseguiremos chegar a Deus se não for através dessa trajetória, né? Através desse ensinamento sublime, divino e edificante do Cristo, do Evangelho de Jesus. É só por esse caminho que nós conseguiremos trilhar. Outro caminho é caminho de desequilíbrio, de desespero, de escuridão. Não nos levará a lugar nenhum, né? Essa é a chave, esse é o mistério que toda a humanidade busca, né? Essa busca da felicidade, essa busca do equilíbrio em todos os sentidos, está no Evangelho de Jesus, né? Sempre esteve. Então, à medida que a gente realmente se esforça para fazer com que a nossa vida seja direcionada para isso, tudo começa a melhorar, né? Ah, não sofreremos mais? Claro que sofreremos. Jesus nunca nos enganou, né? Passaremos por provações, por desafios? Claro, passaremos, porque nós estamos temporariamente numa escola, mas a nossa vida vai ser mais prazerosa. Nós vamos viver de maneira diferente, porque a gente vai perceber que estamos realmente colhendo frutos, né? Frutos sazonados, doces, porque o nosso trabalho, a nossa busca nos levou a conquistar isso. Essa é a grande verdade. Então, nossa reflexão dessa noite é essa, que a gente possa levar em nosso coração, em nossa mente, e que Jesus esteja sempre conosco, que nós possamos também estar com Ele, né? E nos momentos mais difíceis que a gente possa lembrar de tudo isso que nós conversamos hoje. Boa noite a todos, muito obrigado.
mais uma vez, cheios de gratidão pelos momentos aqui vividos, vamos levar o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos a todos os nossos irmãos mais necessitados, estejam em depressão, em processos de ansiedade, em desespero, angústia, e todos eles sejam agraciados com muita energia positiva, muita motivação, muita fé no nosso Pai Maior e no nosso Senhor Jesus. Vibremos nesse momento também pelos nossos irmãos que estão passando pelos problemas da guerra na Europa, na Ásia, enfim, que todos possam de alguma forma ser beneficiados neste momento. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, para que tenham a graça da cura do corpo e do espírito. Vibremos também pelo Brasil, que continua enfrentando muitos problemas políticos, para que a gente possa se irmanar novamente, pensando unicamente no bem de todos, que as pessoas possam viver com mais dignidade e sem tantos conflitos desnecessários. Vibremos pelas nossas casas, nossas famílias, nossos entes queridos, para que possamos todos vivenciar momentos mais felizes, de entendimento, de respeito, de consideração, e todos nós possamos de alguma forma estar progredindo, sempre a caminho dos planos superiores. E por fim, vibremos por todos nós, para que sejamos fortes, para que estejamos preparados para os nossos desafios, sempre com a certeza de que a força está conosco, que o nosso Pai Maior está também dentro de nós e que a gente tem capacidade para resolver os nossos maiores desafios. E assim pedimos pela nossa troca de passes e agradecemos por mais essa oportunidade, que assim seja. Mais uma vez nós agradecemos aos benfeitores amigos, aos irmãos da espiritualidade que nos auxiliaram e que possamos, Jesus, ao sairmos daqui, levarmos em nosso coração toda essa energia de paz, todos esses esclarecimentos que o Evangelho dessa noite nos trouxe e que possamos, Jesus, ter um pouco mais de confiança em nós, na espiritualidade e fazermos o nosso trabalho, buscando sempre o aprendizado e procurando fazer o melhor, para que um dia, talvez, Jesus, nós possamos ser dignos de trabalhar na Tua seara bendita. Que assim seja. Graças a Deus.